Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula de Direito Administrativo. Esta aula está sendo gravada. Vou deixar o link para vocês no controle acadêmico. Espero que vocês estejam estudando, não é? Não percam o ritmo. É aula remota, mas é o mesmo sistema da aula presencial. Então, material já disponibilizei, repito, no controle acadêmico. Então, leiam lá os 2 capítulos do livro da professora Silvia de Pietro, certo? O capítulo sobre o histórico do direito administrativo, a importância do direito administrativo e o capítulo de princípios, certo? Hoje continuaremos o conteúdo de princípios e em seguida iniciaremos o controle de poderes da administração pública, tá ok? Esta é a aula 3, a terceira aula de Direito Administrativo, certo? No regime remoto aqui da Universidade Federal de Campina Grande. Então vamos para o conteúdo. Bom, pessoal, o conteúdo hoje, dando continuidade às nossas atividades da aula passada. Então, hoje temos o conteúdo dos princípios administrativos, dando continuidade ao que nós começamos na aula, segunda aula, na aula 2, tá certo? Que está gravado, está disponível no YouTube. Você tem o conforto de ver e rever a aula quantas vezes você quiser, anotar os conceitos, anotar as dúvidas, fazer a leitura do material, comparar com o que está sendo explanado por mim, certo? Na aula remota, tá ok? Hoje nós veremos o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Eu queria perguntar a vocês efetivamente o que é algo razoável. Quando se diz, olha, fulano é razoável, ou fulano não está sendo razoável, ou aquela medida foi razoável, ou aquela medida não foi razoável. O que é que significa isso que nós falamos, certo? Bom, acredito que vocês pensaram em algo equilibrado, algo razoável, algo equilibrado, que tem equilíbrio, que tem razão de ser, tá certo? Tem como finalidade impor limites à discricionariedade da administração pública. Então, se nós falamos que a administração pública tem discricionariedade, significa que a administração pública possui um âmbito de atuação. Só que esse âmbito de atuação ele não é ilimitado, ele tem limites. E quem emprega esses limites é a legalidade, o princípio da legalidade que nós vimos na aula passada. Certo? Dentro do princípio da legalidade, e aí dentro da Constituição Federal, nós temos o princípio da razoabilidade. Então, é preciso que haja limites nessa discricionariedade da administração pública. Então, uma medida irrazoável não dá os fundamentos de fato ou de direito que a sustentam. Primeira coisa, quando uma medida é irrazoável, ela não tem fundamentos de fato ou de direito para que você sustente efetivamente a razão de ser daquela medida. Ela não se justifica, porque ela não é razoável. Por exemplo, o caso da pandemia, quando você sabe que existe o iminente risco de contaminação, uma vez que não há vacina. Não há vacina, certo? A Covid-19 transmitida através do vírus SARS-CoV-2, pode ser transmitido pelo ar, certo? Pelo toque, certo? Pelas mãos contaminadas, entra pelos olhos, vias aéreas, pela boca, consequentemente é muito arriscado. Então, torna-se uma medida irrazoável você dizer, olha, pode andar livremente, sem proteção nenhuma, não tem problema, isso é besteira. Certo? Isso é uma medida irrazoável. Agora, quando você diz, olha, vamos adotar protocolos para nós fazermos uma releitura da convivência em sociedade. Então, agora nós vamos usar proteção, máscara, viseira, como é o caso, né? Fazer limpezas constantes com álcool 70%.
Então, esses são protocolos que devem ser seguidos, tá ok? Não leve em conta os fatos constantes do expediente ou públicos e notórios. Adequa-se a esse exemplo que eu citei. Não está levando em conta os fatos notórios e os fatos notórios comprovadamente na ciência. Fatos notórios que são comprovados cientificamente. Certo? Não são só senso comum, não são só observações aleatórias, mas há uma comprovação científica em relação a esses fatos. Ok? Portanto, essa medida desproporcionada, excessiva em relação ao que se deseja alcançar, ela é irrazoável. Certo? Você nota, você começa a ter dúvidas. Não, aquela medida é irrazoável, porque tem um lado aí que diz, olha, tem comprovação científica, que há um poder de transmissibilidade daquele vírus especificamente. Certo? Portanto, a medida razoável, ela necessita de oportunidade e conveniência, para que daí você tenha uma finalidade equilibrada na administração pública. Se você tiver dúvida, deixa sua dúvida no chat, tá ok? Eu vou dar uma olhadinha no chat. Se alguém deixou alguma dúvida, vamos responder na próxima aula, tá ok? Então, na próxima aula, nós teremos aula ao vivo, normal, e aí nós teremos também um quiz, né? Um quiz para testar os conhecimentos de vocês, para nós treinarmos já para a nossa primeira prova, tá ok? Nossa primeira prova. A prova será de múltipla escolha, será ao vivo pelo Meet, tá ok? Então tá tranquilo o conteúdo, fácil, prazeroso, eu espero que vocês estejam gostando, tá ok? Portanto, o princípio da razoabilidade tem relação direta com essa finalidade da administração calcada na oportunidade e na conveniência, tá ok? A razoabilidade age como limite à discricionariedade na avaliação dos motivos. Então, o administrador público precisa avaliar quais são os motivos que me regem, quais são os motivos que me norteiam efetivamente para que eu possa tomar as medidas específicas, corretas, as medidas que são necessárias para combater aquele mal para a sociedade, tá certo? Eu preciso rever esses conceitos e, ao mesmo tempo, ter essa possibilidade de uma margem de ação. Porém, essa margem ela não é ilimitada, ela é limitada. Temos que ter isso em consideração. Ela é limitada. Portanto, a razoabilidade age como limite à discricionariedade na avaliação dos motivos. Deve existir conformidade com a finalidade. Então, qual é a finalidade ser atingida? Nesse caso da Covid-19, é a proteção da sociedade. A proteção da saúde e da vida da sociedade. Se para a proteção da saúde, da vida da sociedade eu preciso estabelecer restrições, então que seja. Que eu preciso tomar as medidas calcadas na ciência. Daí a decisão, uma das últimas decisões a respeito do Covid-19 do Supremo Tribunal Federal dá conta disso, que o governo tem que seguir, suas decisões precisam estar pautadas em comprovação científica em relação à saúde pública. Em relação à saúde pública, as decisões administrativas precisam estar calcadas efetivamente em ciência, tá ok? Em comprovação, em observações comprovadamente realizadas na ciência, tá ok? Pergunta-se: qual a melhor maneira de concretizar a utilidade pública postulada pela norma? Qual a melhor maneira de concretizar a utilidade pública postulada pela norma? Tá ok? A proporcionalidade é um aspecto da razoabilidade. A proporcionalidade é um aspecto da proporcionalidade. Certo? A proporcionalidade é um aspecto da razoabilidade. Esse slide aqui, ele passa rápido. Então, a proporcionalidade é um aspecto da razoabilidade. Preciso, para aquela finalidade, adotar algumas ações. Essas ações precisam ser razoáveis. E um critério dessa razoabilidade, um critério a ser verificado, é a proporção empregada. É a proporcionalidade. Portanto, proporcionalidade é o equilíbrio entre os meios de que se utiliza a administração e os fins que ela tem que alcançar. Vou repetir.
Proporcionalidade, equilíbrio entre os meios de que se utiliza a administração e os fins que ela tem que alcançar. Para ser razoável, precisa existir equilíbrio, portanto, proporcionalidade. Proporção nos meios empregados. Fora isso, fora desses limites, é abuso. O artigo 2º da Lei 9.784, que nós já vimos, estamos vendo durante esse conteúdo de princípios da administração pública, essa lei é a Lei de Processo Administrativo Federal, diz o seguinte, certo? No inciso 6º desse artigo, adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Repetindo, está bem claro o inciso do artigo 2º da Lei de Processo Administrativo Federal de 99. Adequação entre meios e fins. Adequação entre meios e fins. Grifem isso aí. A adequação entre meios e fins vedada, proibida, a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Portanto, o foco, como eu estou dizendo aqui incansavelmente, é o interesse público, é o cumprimento do interesse público, é a supremacia do interesse público. Portanto, não existe guarida para aquelas medidas que são irrazoáveis, aquelas medidas que não têm respaldo na ciência, aquelas medidas que colocam em risco o interesse público. Se você coloca em risco a saúde pública, se você coloca em risco a vida das pessoas, você coloca em risco o interesse público. É claro e óbvio isso. Então, inciso 9, adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos meios dos administrados. Ora, se nós temos uma situação de pandemia, onde o grau de incerteza é absurdo, uma vez que você não tem vacina, então o Estado não tem como dizer, olha, pode sair na rua tranquilo que você não vai pegar a Covid. Não, o Estado tem que dizer, olha, você tem que sair tomando essas medidas. Haverá um tempo, quem contrair a Covid, haverá um tempo de quarentena, certo? Você tem a obrigação de fazer isso, isso e isso. Tem protocolos. Por isso que o legislador falou em 99 a adoção de formas simples suficientes para propiciar adequado grau de certeza. Então, essas medidas, a adoção dessas medidas, para assegurar a saúde, certo? Aumenta o grau de segurança, de certeza, diminui a incerteza, tá ok? O artigo 5º da Constituição, inciso 78, fala o seguinte: a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Portanto, você tem a razoabilidade e proporcionalidade aí conjuntamente no inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo. Então, o processo não pode dormitar. O processo não pode durar a vida inteira no judiciário ou na administração, de modo que o administrado venha a morrer, falecer e não tenha o seu direito correspondido. Não tenha sido deferido ou indeferido. É preciso ter uma resposta célere, certo? Existe a necessidade de ser célere e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. E devem ser envidados esforços para que esse processo tramite o mais rápido possível. Agora, princípio da motivação. Veja, até agora nós estamos vendo princípios que limitam a ação a ação do administrador e dão segurança à sociedade em relação à administração realizada, efetivada, a gestão efetivada por esse administrador. Nos dá mecanismos, ferramentas para cobrar desse administrador efetivamente uma ação transparente, uma ação dentro da legalidade, certo? Uma ação que respeite o devido processo legal. Então, o princípio da motivação. Todo ato administrativo, toda ação administrativa deve ser motivada, ou seja, tem que ter uma razão de ser, um porquê. Você precisa dizer porquê, precisa fundamentar.
efetivamente, indicação dos motivos de fato e de direito das decisões administrativas. Eu preciso indicar os motivos de fato e de direito das decisões administrativas. Permite o controle da legalidade dos atos administrativos. Portanto, não basta apenas estar na lei. Na lei é um requisito fundamental. Porém, você precisa fundamentar porque você está cumprindo daquela forma. Porque você necessita, por exemplo, realizar uma licitação. Porque você necessita comprar determinados bens ou adquirir determinados serviços. Você não pode sair comprando à torta e à direita como um particular, um ente privado que vai e faz suas compras, normalmente. O setor público tem um regulamento, um regramento específico sobre compras. E precisa segui-lo. E precisa ter motivação. Não vou comprar cadeiras e mesas para a Universidade Federal de Campina Grande porque é necessário, porque precisa. Está precisando, está faltando cadeiras e mesas nas salas de aula, está faltando na biblioteca, certo? Aí você vai indicar o porquê. Vai realizar um concurso público, precisa dizer por quê. Está faltando professor nessa disciplina. Não existe outro professor que possa cobrir essa vaga. Todos os professores estão com a carga horária cheia, lotadas, assoberbadas. Portanto, eu preciso fazer concurso para aquela área. Tá ok? O artigo 128 da Constituição fala o seguinte: o Ministério Público abrange os procuradores gerais, no parágrafo 4º, os procuradores gerais nos estados e no Distrito Federal e territórios, e poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. Essa destituição precisa ter motivação. Eu não posso simplesmente porque eu não gosto da pessoa, porque eu não vou com a cara dela, ou porque ela não cumpre os meus desejos, os meus desejos, os desejos dos meus parentes, daqueles que me cercam, eu não posso simplesmente dizer, olha, não, vou afastar, vou dar um jeito aí nesse cara. Portanto, não pode ser assim. A administração ela é limitada pela lei, pelos princípios que nós estamos vendo até agora. Não está contido no artigo 37 da Constituição Federal, mas é amplamente reconhecido como princípio da administração pública. A motivação é um princípio da administração pública, amplamente reconhecido. Na lei de processo administrativo federal, no artigo 2º, parágrafo único, inciso 7º, está lá, indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão. E isso aí é o princípio da motivação, onde você indica os pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão. Então, minha decisão está respaldada, minha decisão está fundamentada, minha decisão tem compromisso com o interesse público e não com o interesse particular, com o interesse privado, tá ok? Então, no artigo 50 da mesma lei, fala o seguinte: os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Olha só, vou negar o direito de alguém, vou negar uma aposentadoria, por exemplo, tenho que justificar, vou limitar a ação de um determinado agente público, tenho que indicar, tá certo? O porquê, os motivos, ou afetem direitos ou interesses, tá certo? Imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. Veja que são coisas bem sérias, coisas que necessitam efetivamente uma motivação, uma razão, decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública. Se eu deferir, eu tenho que justificar. Se eu indeferir, eu tenho que justificar também. Veja, e eu tenho que justificar nos dois casos, sempre. Na verdade, eu sempre vou ter que justificar. Vou ter que dizer a motivação, as razões de fato e de direito. Então, dispensem ou declarem a inexigibilidade do processo licitatório. Sim, não vai precisar de licitação, mas por quê? Por que não vai precisar de licitação? Você precisa dizer efetivamente. Então, esses são procedimentos necessários para que a administração funcione efetivamente. A administração só vai funcionar se esses princípios forem efetivamente, certo, cumpridos. Senão, não haverá possibilidade de controlar a administração e, consequentemente, termos uma gestão possível, factível, certo? E sempre o erário público será lesado, lesionado. E quando o erário público é lesado, certo? Os administrados são prejudicados, é claro, porque falta dinheiro para outras áreas. Não tem dinheiro, certo? Há uma crise fiscal. Essa crise fiscal não advém única e exclusivamente da despesa do Estado, certo? Com obrigações correntes,
mas pela falta de cuidado, de zelo, certo, com o dinheiro público, gasto mal planejado, tá certo? Os desvios de recursos, dinheiros que foram desviados e não foram recuperados. Por isso que é fundamental a ação do Poder Judiciário e do Ministério Público no sentido de buscar recuperar, certo, esses bens, certo, o dinheiro que foi desviado. Então, isso é fundamental, certo? A gente tem que valorizar a ação desses homens e mulheres que estão à frente desses poderes e que estão efetivamente cumprindo seu desiderato, protegendo o dinheiro público e, consequentemente, em última e primeira instância, protegendo a sociedade. Então, vamos ficar de olho nisso, não é? Temos eleições esse ano, precisamos ficar de olho nisso. Então, a coisa vai piorar, e a tendência é piorar mais ainda. Então, portanto, vamos lá. Então, todos esses incisos que falam de negar, de impor, de decidir, de dispensar ou declarar, certo? É preciso a motivação. Que decidam recursos administrativos, eu preciso dizer os motivos, certo, da minha decisão. Seja no recurso, ou seja já na petição inicial na administração pública. Os meus motivos a respeito do deferimento e do indeferimento, os motivos de fato e de direito, precisam estar explícitos. Decorram de reexame de ofício, ou seja, eu preciso fiscalizar os atos do meu subordinado, então eu posso reexaminar aquele recurso, eu posso reexaminar aquele processo. Nós vimos na aula passada que o superior tem essa prerrogativa de avocar o processo, certo? Ele pode reexaminar. Deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Aí tem um parecer da Advocacia Geral da União dizendo, fazendo alguma restrição, dizendo que não pode ser feito aquele tipo de compra ou aquele tipo de contrato de serviço na administração pública e o administrador, o ordenador de despesa quer fazer. Para ele fazer, ele tem que justificar. Se ele não vai fazer, ele já tem uma justificativa, motivação, o parecer da AGU. O parecer da AGU que dá conta que não pode fazer aquela aquisição. Certo? Se o parecer dá conta que não pode fazer aquela aquisição, aquela contratação, portanto, cabe ao administrador seguir o parecer ou justificar contrariamente, muito bem justificado, que vai desmontar aquele parecer da AGU e resguardar o administrador. Isso é uma hipótese mais remota, porque geralmente o administrador segue sim os pareceres da Advocacia Geral da União. Importa em anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Se eu vou revogar, se eu vou aceitar, convalidar o ato administrativo, eu preciso justificar. Tá certo? Parágrafo 1º, a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que, neste caso, serão parte integrante do ato. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que, neste caso, serão parte integrante do ato. Então, portanto, as ações do administrador estão muito limitadas. São muito limitadas, precisam estar bem fundamentadas, afuniladas, em consonância com o setor jurídico da administração pública. Toda administração pública tem um setor jurídico e precisa ser consultado efetivamente. Agora, o princípio da eficiência é inserido na reforma administrativa da década de 90, onde o Brescia Pereira estava à frente, no governo Fernando Henrique Cardoso. Esse princípio da eficiência foi colocado como algo não meramente utópico, mas que fosse concretizável através de ações e de monitoramento. Eu preciso monitorar os serviços públicos. Eu só vou saber se meu servidor está sendo eficiente se eu coloco indicadores muito claros, muito objetivos, que possam efetivamente demonstrar a eficiência, a produtividade do meu administrado. Por isso que se desmonta os fundamentos dessa reforma administrativa que está tramitando no Congresso Nacional, porque, olha, reforma melhor do que essa de 90 não teve. Depois de 90 não teve mais. Então esse princípio da eficiência precisa ser concretizado. Então nós precisamos pressionar os nossos chefes que os servidores sejam fiscalizados. Isso é bom para nós.
Porque muitas vezes a sociedade ela faz juízo de valor a respeito de todos os servidores por causa de um grupinho que age mal. E eu digo a vocês com toda sinceridade e toda certeza, sem puxar a sardinha para o meu lado, nós temos um grupinho de servidores ruins, é a minoria, que infelizmente é a minoria que muitas vezes aparece. E essa minoria mancha a reputação da maioria, tá certo? Que trabalha, que dá o seu suor pela administração, que veste a camisa e que não é valorizada. Então se está estigmatizando o servidor público hoje. Dizendo, ó, todo serviço público não presta. Não é verdade. Toda generalização é burra. Certo? Eu preciso repensar, refletir e dizer, não, peraí ainda. Tem servidores produtivos que trabalham sem pedir, sem ninguém obrigar. Agora, existem servidores que precisam ser fiscalizados. Então, eu sou totalmente favorável à fiscalização, ao monitoramento, à verificação de indicadores, à observação se o servidor está produzindo. Afinal, nós somos pagos pelo dinheiro público. Então, o princípio da eficiência vai nessa toada. A administração pública não se contenta mais apenas com a legalidade. Ah, vou cumprir a legalidade. Não, eu tenho que produzir, eu tenho que dar um retorno à sociedade, efetivamente. Meu serviço tem que ter sentido, certo? Nessa panaceia chamada Estado. Exigem-se resultados positivos. Eu preciso ter uma administração focada e voltada para resultados. Coisa que já está impregnada na cultura corporativa, privada, certo? Foi importado para a administração pública na tentativa de promover a produtividade dos servidores. Eu preciso dar condições de trabalho aos servidores e, consequentemente, exigir a produtividade desses servidores. Efetivamente. Então, exigem-se resultados positivos, resultados plausíveis, certo? Que possam ser mensurados efetivamente. E aí eu posso verificar as falhas, onde elas estão acontecendo efetivamente, onde existem falhas. Então, satisfatório atendimento às necessidades da comunidade e de seus membros. Eu preciso gerar satisfação nos membros da comunidade. Eu preciso gerar satisfação nos membros da comunidade. Portanto, eficiência não é algo certo que possa ser colocado apenas no âmbito da utopia. A eficiência ela pode ser realizada. Ela pode ser realizada sem dúvida alguma. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Mas, infelizmente, alguns administradores, eles não cumprem. Eles não forçam, eles não exigem dos seus servidores uma ação, uma atuação focada no interesse público. Eu preciso dizer isso porque muitas vezes a sociedade fica pensando que é culpa do servidor. Tem sua responsabilidade, sim. Entretanto, cabe ao cargo de chefia fazer o quê? Ficar lá sentado o dia todo sem fazer nada? Ou ficar pensando nos seus desejos? Ou pensando na reeleição? Não, ele tem que cobrar dos seus subalternos. Se existem universidades públicas ineficientes, eu preciso cobrar dos reitores. Os reitores precisam cobrar dos seus pró-reitores, eles precisam cobrar dos seus diretores a eficiência. Não é dessa forma, simplesmente pechando, pichando, certo? Manchando a imagem de todos os servidores. Existe uma grande maioria de servidores de alta qualidade, servidores que são e que orgulham o serviço público deste país. Mas, infelizmente, certo, boa parte dos chefes, eles não se preocupam em verificar, certo, essa qualidade, em mensurar essa qualidade. E, infelizmente, isso é uma realidade. Então, precisamos lembrar que já em 1967 já havia um decreto-lei, que naquela época era possível decreto que estabelecia direitos e obrigações. Hoje não é mais possível com a Constituição de 88, mas esse decreto ele foi recepcionado pela Constituição de 1988. Tá, ok? Portanto, no artigo 25 desse decreto está lá, supervisão ministerial tem por principal objetivo na área de competência do ministro de Estado, ou seja, o que é supervisão ministerial? Eu, como ministro,
vou supervisionar os órgãos e autarquias e fundações que estão ligadas a mim. Então, todo ministério ligado ao executivo, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, possui uma quantidade considerável de órgãos que estão subordinados à sua alçada, subordinados entre aspas, e que merecem sim e que devem ser supervisionados, monitorados, no sentido de melhoria, de correção dos rumos para que o interesse público seja cumprido. Então, no inciso 5 está lá, avaliar o comportamento administrativo dos órgãos supervisionados e diligenciar, no sentido de que estejam confiados a dirigentes capacitados. Veja que avanço já em 1967. Isso é balela, dizer, não, nossa lei é retrógrada, precisa ser reformado o Estado. Não, isso é uma meia-verdade. Isso é uma meia-verdade. Claro que eu preciso rever a ação do Estado, buscar mecanismos mais atualizados. Precisa atualizar o Estado, isso é claro e óbvio. Mas o nosso Estado possui sim regras muito modernas em relação à administração. Está aqui no artigo 25, avaliar o comportamento administrativo dos órgãos supervisionados e diligenciar no sentido de que estejam confiados a dirigentes capacitados. Portanto, certo? Cabe aos chefes, cabe aos diretores, certo? Cumprir esse desiderato, efetivamente. Certo? Não é bem assim, dizer, olha, é culpa do funcionário. Se é culpa do funcionário, por que não se investiga? É melhor passar a faca, é mais fácil passar a faca em todo mundo e tá resolvido. Não é dessa forma que se resolve. Não é assim que se faz gestão. Isso não é gestão. Isso não é gestão. Certo? Se é a lei do menor esforço, a lei de Murphy, lei do menor esforço. Eu vou passar a faca em todo mundo e tá resolvido. Não. Caso a caso. Cada caso é um caso. Certo? Cobre dos chefes. Eles recebem gratificações para isso. Eles recebem adicional no salário para isso. Se eles assumirem um cargo administrativo eletivo ou não, um cargo comissionado, certo? Sendo do quadro efetivo de um órgão, certo? Por que eles não cumprem efetivamente? É uma pergunta que fica no ar. Fortalecer o sistema do mérito. Olha aí. O atual ministro da Economia está falando de mérito, já estava lá no Decreto-Lei 267 de 1967, quer dizer, 30, 43 anos atrás já tínhamos lá fortalecer o sistema do mérito. Então preciso adotar a meritocracia. E se está falando aí na mídia como se fosse algo assim novo. Não é novo. Não é novo. Isso revolta, de certo modo, porque não é novo, está lá na lei. Quer dizer, não conhece a lei? A ninguém é dado a dizer, olha assim, eu desconheço a norma foi publicada no Diário Oficial. Então todos têm conhecimento. Você não pode dizer, eu não conheço a norma. Peça um parecer ao seu setor jurídico. Já tem lá. Então, eu não encaro com bons olhos o cara dizer, olha assim, não, queremos fortalecer o mérito. Mas já está na lei. É isso que você quer fazer mesmo ou você está falando isso só para justificar? Então, o artigo 100 do mesmo decreto fala instaurar-se-á processo administrativo para demissão ou dispensa de servidor efetivo ou estável, comprovadamente ineficiente no desempenho dos encargos que lhe competem ou desidioso no cumprimento de seus deveres. Olha aí, o artigo 100 está dizendo justamente o que a sociedade pensa que não existe. A sociedade pensa que não existe a demissão, está aqui no artigo 100. Está claro. É revoltante uma coisa dessa. Porque está no artigo 100 claramente, nós podemos ser demitidos quando há comprovações acerca da ineficiência no desempenho dos encargos. Ora, precisa se investigar, abrir uma sindicância, verificar isso e tornar palpável. Portanto, a eficiência tem relação direta com presteza, a busca da perfeição, o rendimento funcional.
Eu preciso verificar a presteza, de que forma eu estou prestando esse serviço, com urbanidade, com qualidade, buscando a perfeição dentro das atribuições que me foram atribuídas, dadas pela lei. Rendimento funcional, qual o meu rendimento funcional? Eu não sou apenas um salário no final do mês, eu não sou apenas uma matrícula, eu sou um ser humano. Então eu preciso ser verificado em termos de rendimento. Qual o meu rendimento? O Estado muitas vezes me vê como salário, o salário. Eu pago a ele. O que ele faz? Então, o modo de operação da administração pública, certo? Tem que verificar o modo de atuação do agente público e o modo de organizar, estruturar, disciplinar a administração pública. Então, o administrador público, ele precisa estar muito consciente, muito ciente dessas duas prerrogativas de verificação. A primeira, modo de atuação do agente público. De que modo o agente público age? Eu preciso verificar, eu preciso tornar palpável isso. Modo de organizar, estruturar, disciplinar a administração pública. De que modo eu estruturo? Que modo eu organizo? A minha organização, ela favorece a verificação da eficiência, do interesse público. Ganha força com a reforma do Estado. Naquela primeira reforma do Estado de 1995, e hoje esse discurso vem à tona. O que foi que aconteceu? Qual é a questão? Temos muitos servidores ou eu estou querendo realmente tornar o serviço mais eficiente? Ou você está querendo atacar a quantidade de servidores, que é ilusória isso, ilusório, ou você está querendo atacar o servidor em si. Que eu não estou vendo até de que modo palpável essa reforma, essa proposta de reforma, ela vai efetivamente tornar o serviço público mais eficiente. Então, a eficiência no serviço público está ligada intimamente à legalidade. O que diferencia de sua presença no setor privado. O setor privado, claro que quem está no setor privado precisa agir dentro da lei, mas a discricionariedade é bem maior. É bem maior. Eu não tenho uma norma que me diz, olha, você deve fazer assim, assim, assim. Não, aqui eu tenho uma norma. No setor público eu tenho uma norma que me diz como eu devo fazer, como eu devo proceder. Eu não posso criar normas. Outro princípio fundamental, que não é só da administração pública, mas é de todo o ordenamento jurídico na nossa sociedade, é o da segurança jurídica. Imagine só, todo dia a regra muda, todo dia a regra muda. Que segurança jurídica eu teria? Segurança jurídica é justamente essa possibilidade de você ter clareza, objetividade e temporalidade razoável na existência de uma norma, para que ela se firme efetivamente. A Lei 9.784 do Processo Administrativo, no artigo 2º, parágrafo 1, fala o seguinte, no 13, certo? No inciso 13, interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação, para que se preserve o quê? A segurança jurídica. Que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Eu não vou aplicar uma interpretação que desmanche o que eu já fiz, que se o que eu já fiz já estava certo. Portanto, esses são os princípios da administração pública que eu queria mostrar a vocês. Vamos adentrar em um novo conteúdo agora, certo? Falando sobre os poderes da administração pública. Já dizia o adágio popular, né? Triste do poder que não pode. Então precisamos verificar qual é o poder da administração. Dentro desses princípios que balizam a administração pública, eu posso efetivamente delinear os poderes da administração pública. Quais são esses poderes efetivamente? Então vamos lá para o novo conteúdo nosso, poderes da administração pública, tá certo? Daqui a pouquinho nós terminamos nossa aula, tá certo? E a aula desta semana estará encerrada. Na próxima semana, repito, teremos aula ao vivo. Lembre que sua presença é essencial. Estou sentindo falta de muitos alunos na aula,
tá certo, ao vivo, é essencial, tá certo, que você esteja. Na próxima aula ao vivo eu farei um quiz, é importante sua presença, certo? Aos presentes nós atribuiremos um ponto de bonificação pela sua presença, claro, tá certo? E é meritocracia, né? Você, na sexta-noite, resolveu separar um tempinho para dar atenção a um conteúdo importante como direito administrativo. Nesse momento de regime acadêmico é extraordinário. Aproveite esse tempo. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento não é tempo perdido. Conhecimento precisa ser valorizado. É isso que nosso país precisa, de conhecimento. Tá ok? Então vamos falar um pouco dos poderes da administração. Então, vimos na primeira aula e na segunda aula a importância do direito administrativo e os balizamentos que o direito administrativo possui. Vimos que existem alguns princípios, e dentre os princípios mais importantes, temos o princípio da legalidade. Portanto, esses poderes da administração não podiam decorrer se não fosse da lei. Certo? Decorre da lei, decorre dos princípios. São eles, princípios e leis, que dão sustentação aos atos da administração pública, esse poder da administração pública, até mesmo para ele não ser abusivo, até mesmo para ele não se exceder efetivamente através da ação dos seus agentes. Portanto, o poder da administração pública ele estabelece hierarquia. Lembram-se que eu falei de hierarquia lá em Princípios da Administração Pública? É dessa forma. A lei, os princípios estabelecem hierarquia. Hierarquia. Uma verticalização na administração pública. Tá ok? Uma verticalização na administração pública é necessário para que o interesse público se sobreponha ao interesse individual. Né? Reprisando esse capítulo que nós já vimos. Então, o interesse público está acima dos demais interesses privados, individuais, as corporações administrativas, aliás, as corporações privadas. Então, portanto, o interesse público ele é a finalidade maior, desiderato maior da administração e do direito administrativo. Então, não se trata de um poder faculdade, ou seja, um poder que eu posso escolher. Olha, eu vou exercer ou eu não vou exercer? Eu não vou exercer, não. Não vou buscar o interesse público, não. Pelo contrário, é um poder dever. Eu tenho obrigação. Eu tenho obrigação. Obrigação. Lembre o seu candidato a prefeito disso. Então, o poder administrativo é irrenunciável. Eu não posso abrir mão. A mim foi delegado no momento que eu fui investido no cargo público. No momento que eu fui investido, a mim foi delegado esse poder-dever, que ele é irrenunciável. Eles são prerrogativas de autoridade, porém exercidas no limite da lei. Eu sou autoridade, mas eu não sou rei. Eu não tenho poder absoluto, eu não posso fazer tudo que eu quero. Eu não governo sozinho. Existem três poderes, três funções estatais, executivo, legislativo e judiciário. Portanto, eu não mando só. Em qualquer esfera da administração pública, seja no município, no estado e na União. A diferença é que o município não tem poder judiciário. O poder judiciário só existe no estado e na União. Então, são poderes discricionários e vinculados. Discricionários porque eu posso escolher em alguns momentos. Existe um limite. Esses balizamentos de princípios e leis nos dá orientação para tomar decisões. Mas essas decisões, elas têm limites, elas são vinculadas às decisões. Certo? Eu não posso simplesmente dizer, olha, eu vou fazer além disso aqui, como numa corporação privada. Discricionariedade prerrogativa implica liberdade a ser exercida nos limites fixados. Portanto, não é uma liberdade absoluta. Se eu tenho limites fixados em lei, eu não tenho uma liberdade absoluta. Portanto, é vinculado a uma restrição, certo? Temos o poder normativo, possibilidade da administração pública originar normas, atos com efeitos gerais e abstratos. Se eu tenho atos com efeitos gerais e abstratos, eu tenho uma norma que se assemelha a uma lei. Vocês viram lá a introdução ao direito público e privado, quando começaram a estudar o que é lei, o que é norma jurídica. Portanto, o poder normativo é a possibilidade da administração pública originar normas, atos com efeitos gerais e abstratos.
Normas originárias, originadas de órgãos estatais com competência estipulada pela Constituição. As normas originárias não são quaisquer normas, são leis. São as leis que nós conhecemos que são discutidas no Parlamento, no Congresso Nacional, que são originadas lá, ou por iniciativa de parlamentares, ou por iniciativa, na sua maior parte, do Executivo. Normas derivadas originam-se de forma secundária, explicitando e especificando o conteúdo normativo pré-existente. Regulamentos. Eu tenho uma norma, por exemplo, Código de Defesa do Consumidor, e aí eu lanço um decreto que vai regulamentar. Portanto, aquela história do Decreto-Lei 200, que na época da ditadura militar você tinha o Decreto-Lei, que foi substituído pela medida provisória na Constituição de 88. Então, a medida provisória exerce, às vezes, decreto-lei. Mas o decreto em si só é possível, no caso brasileiro, na nossa Constituição, se for para regulamentar e não para criar direitos e deveres. Lembrem-se disso. O decreto, ele não cria direitos e deveres, ele regulamenta. Agora, o Decreto-Lei 200/67 está vigente porque foi recepcionado pela Constituição Federal, ou seja, não contraria norma constitucionalmente estabelecida. Então, você tem essas normas derivadas e normas originárias dentro do poder normativo, tá certo? O poder regulamentar é uma das formas pelas quais se expressa a função normativa do poder executivo, como eu falei para vocês. Tem uma lei, por exemplo, o Código de Trânsito de 1997 tem um decreto que regulamenta como ele vai ser aplicado. Então, o decreto, ele esmiuça, ele detalha como aplicar aquela lei principal. A lei foi aprovada, foi sancionada pelo presidente, foi elaborada, aliás, foi discutida amplamente no Congresso Nacional. Certo? Então, é uma lei a várias mãos, tá certo? Deve editar normas complementares à lei para sua fiel execução. Então, eu preciso ter o decreto regulamentar para que a lei principal, a lei fundamental, mãe, ela seja efetivamente cumprida. Regulamentos, nós podemos ter regulamentos executivos. Limita-se a estabelecer normas sobre a forma como a lei vai ser cumprida pela administração, o que eu acabei de citar. Eu tenho um regulamento, eu tenho um decreto que vai esmiuçar como aquela lei principal vai funcionar. Tá ok? Independentes e autônomos não aceitos em nosso país. Ou seja, não existe um decreto, não é possível no nosso ordenamento jurídico, não tem guarida na nossa Constituição Federal um decreto que crie direitos e deveres, que são os decretos independentes e autônomos. Os nossos decretos são sempre regulamentares, tá ok? A Constituição limitou consideravelmente o poder regulamentar, porque cabe tipicamente à legislatura ao poder legislativo, ou seja, a capacidade de produzir normas e produzir leis é do legislativo e de ninguém mais. Então, o executivo, excepcionalmente, pode expedir uma medida provisória. Né? Eu sou contra, mas pode. Né? Então, o artigo 84 da Constituição Federal fala: compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. E, portanto, ele só pode expedir decretos para a execução da lei que foi aprovada, foi discutida amplamente nas comissões e nas sessões da Câmara e do Senado. Fora disso, não pode. Lá nos atos das disposições constitucionais transitórias, no artigo 25, na parte final da Constituição, ficam revogadas a partir de 180 dias da promulgação da Constituição, sujeito este prazo à prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange. Então, veja, tudo que é competência do Congresso Nacional não pode ser mais competência do Executivo. Então, saímos do regime ditatorial, fomos para o regime democrático, tá certo? Fomos para uma democracia onde há separação e coordenação entre as funções do Estado, executivo, legislativo e judiciário. Portanto, eu não posso ter mistura de atribuições típicas. Se a atribuição típica é legislar, criar normas e é do legislativo, o executivo não pode fazer isso mais. A não ser excepcionalmente em caso de urgência e relevância.
que é o caso da medida provisória, que eu sou contra. Ação normativa, certo? Não pode mais realizar de forma ilimitada. Artigo 51 da Constituição. Compete privativamente à Câmara dos Deputados dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Veja aí, certo? Compete privativamente. Quando o Constituinte, em 88, colocou compete privativamente, então, se ele coloca compete privativamente, está falando que só compete aquele poder, aquela função efetiva da República, certo? Do contrário, não pode ser realizado. É interferência de um poder sobre o outro. Isso seria uma interferência de um poder sobre o outro. Portanto, eu preciso ter muito cuidado, certo, na atuação, na administração pública, certo, federal. Troquei aqui o slide é esse. Bom, gente, tá gravado, mas eu estou gravando aqui ao vivo, né? Então, desculpem aí os erros, né? Mas estou gravando ao vivo, não tem cortes, tá certo? Então, o artigo 52 compete novamente, privativamente, né? Privativamente, dispor sobre sua organização, sua formação, concursos públicos, tá certo? Sua organização, seu regimento interno, tá certo? No artigo 96 está lá, novamente, compete privativamente aos tribunais, agora Poder Judiciário, organizar suas secretarias e serviços, auxiliares os dos juízos que eles forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva. O que é que significa isso? A atividade correicional é a fiscalização da corregedoria, que é um órgão interno do Poder Judiciário que vai verificar os atos dos juízos, ou seja, das unidades judiciárias onde atua um juiz, seja na esfera estadual ou na esfera federal. Portanto, compete privativamente aos tribunais se auto-organizar. Isso é, tanto no artigo 52 como no artigo 96 aqui da Constituição, nós temos atividades administrativas do poder, que naquela teoria de Eli Lopes Meireles, que restringia o escopo do serviço público que nós vimos na primeira aula, teria validade apenas aquele ato, seria classificado como ato administrativo aquele desenvolvido pelo Poder Executivo. Mas veja que a própria Constituição delegou, certo, atividades administrativas tanto para o Poder Legislativo como para o Poder Judiciário. Está claro aí nos artigos 52 e 96 da Constituição. Frisem isso aí, isso é muito importante e às vezes atrapalha, confunde a cabeça das pessoas. Só quem pode administrar o Executivo? Não. Certo? Todos os poderes podem sim administrar. Artigo 84 compete privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de cargos públicos. Então, no sentido de mudar uma função para outro lugar, certo? De reorganizar, mas não gerando despesa, certo? Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Aquilo que aconteceu recentemente, que o presidente realizou, tinha cargos vagos. O que é que ele fez? Extinguiu. Não pode ter mais concurso. Ele pode fazer isso? Pode. Está na Constituição Federal, no artigo 84, inciso 6º, a linha B. Podemos até ser contrários, mas ele está respaldado de acordo com o princípio da legalidade. O ato dele tem que ser motivado, inclusive. Tem que ser motivado, tem que ter motivos, né, para realizar. O artigo 88, a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Cabe ao Executivo extinguir cargos ou funções quando vagos e não estabelecer normas sobre a matéria. Quem estabelece normas sobre esses cargos é o Legislativo. Mas se os cargos estão vagos, eu posso extinguir enquanto chefe daquele poder. Ele não poderia extinguir do Judiciário, nem poderia extinguir do Legislativo. Então, outras formas do poder regulamentar. Então, a gente está finalizando a aula de hoje, tá certo? Na semana que vem nós voltaremos com uma aula ao vivo. Quero repetir, renovar o meu pedido. Façam um e-mail,
no PSI, o e-mail da UFCG no PSI, todos têm que ter esse e-mail para nós realizarmos nossas atividades. E me mandem, alguém faça uma lista desse e-mail e me mande a lista com o nome de todo mundo e seu respectivo e-mail. Certo? Se alguém puder assumir essa responsabilidade, eu agradeço bastante e manda para o meu e-mail, irivaldo.cds@gmail.com, tá ok? Então, outras formas do poder regulamentar: resoluções, portarias, deliberações, instruções, são outras formas do poder, certo, regulamentar. No artigo 87, nós temos da Constituição, está lá, compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei, expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos. Aí você tem uma lei, você tem um decreto, você tem um regulamento, aí tem um ministério, é uma lei relacionada com a demanda de saúde. Aí o ministro da Saúde diz, olha, vou expedir uma instrução para explicar como é que aquela norma vai ser operacionalizada no âmbito dos órgãos de saúde. Veja, o ministro não está alterando a lei, ele vai explicar como vai funcionar aquela lei. Certo? Ele vai explicar, ele vai dizer, ó, vai funcionar dessa forma, é assim que a gente vai fazer para operacionalizar aqueles dispositivos presentes na lei tal. Percebam que não deve haver mudança do teor, do texto da lei. Ele tem que seguir o texto da lei, mas o seu texto, sua instrução, deve ser no sentido que a própria palavra fala, de instruir, de detalhar, de explicar efetivamente. Portanto, os regimentos dos órgãos colegiados devem, por exemplo, esmiuçar como funcionam internamente esses órgãos, né? Não tem o mesmo alcance das normas baixadas pelo chefe do executivo. Então, se eu tenho um órgão colegiado, seja num tribunal, tribunal judicial, um tribunal de contas, seja na universidade, tem diversos órgãos colegiados, eu posso ter um regimento interno daquele colegiado, que vai estabelecer como aquele colegiado vai funcionar efetivamente. Portanto, isso é essencial, certo? Isso é uma norma administrativa fundamental para que nós tenhamos o bom funcionamento desses órgãos, certo? Então, hoje nós vimos, certo? Hoje nós vimos o restante do conteúdo de princípios, nós começamos a falar sobre os poderes da administração pública, certo? Revisem o conteúdo, revejam esse vídeo quantas vezes vocês quiserem. Isso é um luxo terem o vídeo aí disponível, gravado no meu canal no YouTube, tá certo? E nós podemos tirar as dúvidas na próxima aula. Bota aí a sua dúvida no chat, que eu posso até responder já direto no chat, e aí na próxima aula eu posso repontuar isso. Lembrando que a próxima aula é ao vivo, tá certo? Essa aula agora é a aula do dia 18, da sexta-feira dessa semana. A aula da próxima semana, tá certo? Marca aí na sua agenda, será ao vivo às 19 horas na sexta-feira. Então, portanto, todos precisam estar presentes. Tá certo? Sua presença é fundamental. Você vai ser bonificado por essa presença para que nós tenhamos o maior aproveitamento possível. Aproveite, não perca essa chance. Não perca essa chance. Na minha época não tinha nada disso. Eu tinha que estar lá presencialmente, estudando, lendo, comendo livro. Tá certo? Então, leiam lá o livro da Silva Zanella de Pietro, certo? O capítulo sobre princípios, o capítulo sobre poderes da administração pública, o capítulo 1, certo, do histórico da administração, que nós vimos aí na aula 1, certo, do nosso curso de administração pública, no curso de gestão pública, certo? Então, sigam essas recomendações, tenham um bom final de semana, um abraço a todos, fiquem com Deus.